Olá, saudações a todos na paz do Senhor. Estamos de volta aí para mais uma aula da nossa revista de Escola Bíblica Dominical da editora Betel, Jovens e Adultos. E a lição que vamos compartilhar hoje é a lição de número 7, de 14 de fevereiro de 2016. O tema da nossa lição é cultivando o diálogo, a renúncia e a tolerância. 3 aspectos fundamentais para todo relacionamento, quer seja marido, mulher, família, igreja e sociedade. Texto áureo: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as pessoas, as palavras de prudência. Provérbios 1, versículo de número 2. Verdade aplicada: o homem sábio é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Ele constrói a sua casa e seus relacionamentos sobre fundamentos sólidos. Os objetivos da lição são deixar claro que o diálogo é a base de qualquer relacionamento, explicar que em todas as áreas da vida é preciso renunciar a alguma coisa e ressaltar que aprender a ser tolerante com as outras pessoas é um dever cristão. Os nossos textos e referências se encontram em Efésios capítulo 4, versículo 2 e versículo 3, Filipenses 2, versículo 2 ao 4, e como de costume estarei lendo aqui para vocês. Efésios 4, 2. Com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Filipenses 4, 2. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere-se aos outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, mas cada qual também para o que é do seu próximo. Hinos sugeridos para essa escola dominical são 210, 278 e 581. Introdução: o diálogo leva à compreensão do que o outro pensa e sente. A renúncia é a compreensão de que não se pode agir sempre como se gostaria. A tolerância faz parte do entendimento de que todos falham e que ninguém é perfeito. Bom, ainda nessa introdução, só comentando rapidamente, obviamente isso é muito claro que o diálogo é a base, para qualquer relacionamento. E nós percebemos aí as pessoas que, principalmente na época em que vivemos, com as novas tendências tecnológicas, os diálogos têm sido deixados de lado. Às vezes a pessoa se comunica mais pelos meios aí da internet, porém nada pode substituir um bom diálogo. Conversa olho no olho, cara a cara, ouvindo-se. Muitas pessoas fazem pré-julgamentos sem conversar, sem ouvir o que o outro tem a dizer. Então o diálogo é um aspecto fundamental para um bom relacionamento. Então vamos começar aqui. O primeiro tópico: a eficácia do diálogo na comunicação. As pessoas precisam aprender a se comunicar. Sem um transmissor e um receptor, a comunicação não se efetiva. O monólogo não é suficiente para 2 pessoas se relacionarem. Existem várias formas de comunicação, mas a mais eficiente é o diálogo. O ato de dialogar deve ser estimulado e treinado, pois quem tem uma boa comunicação se sobressai. Bom, gente, como vocês têm acompanhado esses meus resumos, eu não falo muito, apenas discorro aí os tópicos.
E aí cada professor vai analisar, vai estudar e vai buscar aí uma melhor forma de dar a sua aula. Claro que cada aula é única, cada professor tem a sua forma particular de apresentar o conteúdo para os seus alunos. Então, ainda subtítulos, subtópicos aí da primeira parte é ouvir e falar no momento certo. Ouvir e falar no momento certo. No diálogo é preciso saber ouvir e falar no momento certo. O sábio Salomão disse que as palavras ditas ao seu tempo são como maçãs em salvas de prata. A segunda parte é promover a edificação. O diálogo precisa ser de forma clara e objetiva, de forma a trazer, a visar, tendo como foco a edificação. Tem pessoas que não se comunicam, tem pessoas que não expõem o seu ponto de vista, né, às vezes com medo de ferir o próximo. Então esse é um grande desafio e que nós precisamos explorar esse tópico aí para fazer com que os cristãos, com que a família, nós entendamos essa necessidade do diálogo para promover a edificação. E o terceiro tópico é verdade, educação e respeito. Então, são características fundamentais aí do diálogo e da comunicação. Tem que haver a verdade, tem que ser dito com respeito e, acima de tudo, com educação. A segunda parte da nossa lição é: a vida é marcada por renúncias. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Para tudo na vida há necessidade de renúncias. Para o casamento não é diferente. Muitas coisas que gostamos precisamos renunciar ou negociar com o cônjuge, pois não se admite posições ferrenhas e radicais no casamento. Então essa primeira parte aí dispensa até comentários, né? A vida é marcada por renúncias. Como subtópicos nós temos o fortalecimento da harmonia, tudo ainda dentro do tema renúncia. A renúncia fortalece a harmonia. Um dever para os casados, principalmente, se renunciar, e deve partir dos dois, ou seja, não adianta um só estar disposto a renunciar. Então tem que ser os dois para que haja um equilíbrio, para que haja harmonia, para que fortaleça o casamento, para que fortaleça o relacionamento. E como a terceira parte da nossa lição, falamos sobre tolerância. Tolerância requer paciência. Tolerar é aceitar o cônjuge com a sua personalidade. Amá-lo é respeitá-lo, é aceitar como a pessoa é, suportar as imperfeições e esperar crescer e adquirir maturidade. O namoro e o noivado são estágios probatórios para o casamento. Muitos casaram-se pensando que poderia mudar a natureza do cônjuge após o casamento, mas hoje descobriram que isto é muito difícil. E acrescento dizendo que é, em algumas situações, impossível. Agora precisa aprender a conviver com algumas situações e que não são o ideal, mas resta ter paciência e suportar uns aos outros em amor. Efésios 4, 2, Colossenses 3, versículo 13. Como subtópicos nós temos tolerar as tradições dos cônjuges. Às vezes se casa na união, cada um tem o seu costume, tem a sua tradição, veio de uma regionalidade e nesse quesito tolerância tem que ser respeitado. Tolerar as limitações do cônjuge e, por fim, tolerar as imperfeições do cônjuge. Então tá aí esses tópicos da nossa lição.
cultivar atitudes que coloquem essas 3 palavras em evidência: diálogo, renúncia e tolerância. Bom, meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor.